Bom, boa noite. No cumprimento civil, boa noite. No cumprimento litúrgico, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você que está aí alguns minutos testando sua própria paciência com minhas benditas barberagens, eis-me aqui, finalmente. São 8h06, 8h07, e quando isso for para o YouTube, vou cortar toda essa atrapalhada, mas do Facebook eu não sei cortar, vai ficar aí para todo mundo que quiser dar uma olhada e pensar, mas que barbaridade. Vamos lá. Nós nos reunimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha um bom encontro, principalmente pela sua atitude, que além de poder estar aqui agora, você quer estar. Muitas vezes a gente pode e não quer, às vezes a gente quer e não pode. Tomara que pelo seu empenho, com a graça do bom Deus, daqui a uma hora mais ou menos, você tenha assim a convicção de que valeu a pena estar aqui. Nós vamos oportunamente falar de eleições, e quando durante a tarde, combinando com o diácono Alex, resolvemos que seria eu, aí no final da tarde, agora há pouco, pensando cá com meus botões, vou falar disso mesmo? Lá por 3 da tarde, acho, quando comecei a divulgar no Facebook, no WhatsApp para alguns. Vamos falar sim. Vamos falar sim de política. Mas política para muito além da política partidária. Nós vamos falar a partir, preste atenção, vamos fazer algumas considerações contidas aqui. E eu não estou enganado. Ano 2016. Nós temos a de 2020. 2020 eu não a tenho impressa, mas a tenho na versão em PDF. Está aqui à minha esquerda, caso eu resolva dar uma olhada. Mas eu lhe garanto que, se é que você não as conhece, tanto esta cartilhazinha de 2016 quanto a de 2020 tem o mesmo texto. Basicamente o mesmo texto. E onde quero chegar com essa primeira consideração? Abraçando a Eliane, a Marisa, eu perdi um monte de gente que já disse boa noite ali. Obrigado, parece que a Cirlete também apareceu agora há pouco, a Leoni. A todos que eu citei, muito obrigado. E a quem eu não citei também, muito obrigado por estar acompanhando a gente, tá? Por quê? A Viviane, boa noite, amém. Por que estou a mostrar a de 2016? Porque o X da questão... Marilene, boa noite. Obrigado pela presença. Porque o X da questão, não só desta questão de hoje, mas de todas as questões que nos envolvem enquanto cristãos, não só como cristãos, mas especialmente como cristãos, a questão geralmente, muitas vezes, é para o essencial, não um conteúdo novo, não um saber adicional, um saber fantástico. A questão é, a partir do beabá, do básico, que qualquer um pode vir a saber com um pouco de boa vontade, fazer diferente. Não para ser melhor, mas para ser correspondente ao que se espera de alguém que se diga e se apresente e se ache cristão. Ser e não apenas parecer. Então sim, propositalmente, obrigado pela presença, Doni, boa noite. Propositalmente estou aqui a segurar a de 2016, e vou me valer já de uma fala de uma das maiores personalidades da atualidade no planeta, e certamente ficará como uma das maiores personalidades da história. Tem um monte de admiradores e seguidores do mundo afora. Quando eu falo seguidores, não estou falando de rede social, embora também lá. E tem também um monte de opositores, um monte de críticos, quanta vez mal intencionados, quanta vez mal fundamentados, ou com boa fundamentação e péssimas conclusões, muitos ditos inclusive católicos. Atenção, ele disse, para o cristão é uma obrigação envolver-se na política. Nós, cristãos, não podemos fazer como Pilatos, lavar as mãos. Não podemos. Devemos nos envolver na política, pois a política é uma das formas mais altas da caridade, porque busca o bem comum. E os leigos cristãos devem trabalhar na política. Você então me dirá, não, mas não é fácil, pois a política está muito suja.
E então eu pergunto, a política está suja? Por quê? Não será porque os cristãos se envolveram na política sem o espírito do evangelho? Faço-lhe outra pergunta. É fácil dizer que a culpa é de outro, mas eu, o que estou fazendo? É um dever trabalhar para o bem comum. É um dever do cristão. Você deve saber, mas na dúvida confirmamos. Papa Francisco, que muito cabeça de bagre e mal informado chama de comunista, que muito obtuso, muito intransigente, comentarista de tudo quanto é assunto na internet, não necessariamente embasado, não necessariamente arrazoado, com bom senso, com razão, detona-o, chamando-o, por exemplo, de comunista. Não é assunto para o momento. Eis, pois, reitero, uma das maiores personalidades da história da humanidade, certamente. Ainda que, como qualquer um de nós, não seja unanimidade. Mas ele é muito educado, eu não sou tão educado assim. Ele falou que há muitos cristãos que se envolvem na política sem o verdadeiro espírito do evangelho, pois eu afirmo, a política partidária está infestada de falsos cristãos, cristãos de Araque, que reduzem Jesus Cristo a garoto propaganda a cabo eleitoral para, em nome de Jesus, com Bíblia na mão, pedirem votos, pois que se votar daquele homem, naquela mulher, o tal homem, a tal mulher seriam de Deus. O outro, não. Principalmente se não for daquele rebanhozinho. Não que todos assim sejam, mas muitos o são. E não estou falando por teoria, porque ouvi falar, escutei uma live de um padre, de um leigo, a falar dessa ou daquela cartilha. Porque além disso, estou há muitos anos convivendo com os bastidores, não por necessariamente militante partidário, mas engajado em várias atividades voluntárias e profissionais que me fazem lidar há muito tempo com gente que não perde a chance de falar em nome de Jesus, em nome de Deus, na política partidária, sendo tudo menos cristão. Alguns tentam ser, porém, ainda que com boa fé, não necessariamente ou nem sempre com os tais genuínos valores contidos claramente no Evangelho. E onde estão os tais cristãos católicos? Alguns estão engajados também. Mas da mesma forma, muitos mais para fazer de conta e muitos mais valendo-se da pecha de cristãos de ocasião, aquele que a cada 2 anos ou a cada vez que se candidata, aparece na missa, na novena, na quermesse, no encontro, no grupo de oração, no texto, onde for, com aquela carinha de piedoso, vote em mim. Mas depois disso, ele sabe. De vez em quando eu vou olhar aqui embaixo, para não me perder, nós vamos tentar ir até umas 9, apesar que atrasei para começar. Eu não sei e não me interessa realmente, não é o caso agora, saber em quem você vai votar. Se você vai votar em branco, se vai anular o voto, vai se abster. Como diria o Papa, quem sou eu para julgar você? Eu vou votar. Estou entre aqueles e aquelas que a cada 2 anos saem de casa para apertar a tal teclinha lá do confirmar, assumindo o risco concreto de encontrar no meio de tanta porcaria alguns dos ou das que realmente valem a pena. Eu lhe afirmo, existem muitos bons candidatos e boas candidatas. Gente séria, qualificada e adequada. Reitero, séria porque honesta, não santa e perfeita, mas honesta, que busca ter um caminho de retidão, qualificada porque tem os predicados para legislar bem ou executar bem, e adequada, pois não adianta ter muitas qualidades se não for também adequado para o cargo que propõe-se a exercer. Que você, domingo, em caso de ser um daqueles e daquelas que pretende ir votar, faça-o de modo minimamente consciente. Se vai acertar ou errar, depois descobrirá, ao longo do tempo, se acompanhar também. E isso é exercício que se espera de um cristão católico e de um cristão de boa vontade.
Não precisa ser simpatizante nem militante partidário. Não precisa se candidatar ou se filiar a partido ou participar diretamente de campanha eleitoral. Mas acompanhar, sim, não só agora, todo o tempo todo. Se não fizer assim, com todo respeito, não vi cristianismo aí. Ou é parcial, é escapista. Pergunte-se, se Jesus voltasse agora, ficaria escondido dentro daquela sala com um telhado ao qual chamamos igreja? Ou lá iria para abastecer os seus de conteúdo espiritual, emocional, de fundamentação, e agora voltem para a lida, pois que igreja é por todo lugar e não só aqui embaixo de 4 paredes. Se você for, se é que já não o fez, você fará ainda hoje, amanhã, antes que domingo chegue, tomara faça. Se não acertar, tentou. Pesquisar o histórico de vida pessoal, profissional e política do candidato ou candidata que tem chamado sua atenção. Pesquisar o partido político ao qual ele ou ela está afiliado. Verificar se ele, partido, se ele candidato, ela candidata, tem algumas afinidades com as suas maneiras de ver a cidade, seria o estado do país, mas notadamente hoje, amanhã e domingo, a cidade. Nada há de errado em que os seus valores, os seus conceitos, a maneira como você vê o que pode e precisa ser feito prioritariamente pela cidade e como fazer, nada proíbe que você encontre convergência com o que diz um ou uma candidata ou candidato. Nada impede. É natural, é da natureza humana isso e é bom que assim seja. Até porque é razoável imaginar que se o candidato pensa em fazer de uma maneira tal coisa e você discorda, você não vai concordar com o cara, vai votar no outro que diz que vai fazer parecido com o que você faria. Desde que haja ética e legalidade, está tudo de bom tamanho. A mesma coisa pode ser feita de 2, 3, 4 maneiras diferentes, quanta vez. Mas é importante pontuar a esse respeito o seguinte: toda a atenção para aquele candidato ou candidata que diga, vim de tal grupo, o que também não é errado. Eu vim, por exemplo, do sindicalismo, eu vim, por exemplo, das associações de bairro, ou de uma associação de bairro, minha vida pregressa está ali voluntariamente a serviço da coletividade de um dado bairro, ou de uma associação comercial ou empresarial, ou do Conselho Comunitário de Segurança, ou Conselho Local de Saúde, ou dos condomínios, ou das chácaras, das imobiliárias, enfim. Tem problema não, até de uma linha religiosa, tá tudo bem. Mas você precisa, ou poderia, enquanto cidadão, tentar, e deveria até mais que precisar tentar, verificar se ele ou ela, uma vez eleito ou eleita, vai legislar para todos ou para alguns. Para todos, universalidade, para não dizer catolicidade, para todos vai legislar ou executar, ou nas entrelinhas não consegue esconder que de fato está ali para, uma vez lá, pago por todos, para representar todos, estará lá para legislar para o seu grupinho. Fora com nada de voto para esse. E se votar, pensando que vai legislar ou executar para todos e perceber que faz para alguns, cobre civilizadamente, não com pedrada e pontapé, que só gente sem civilidade faz isso. Acompanhe, informe-se, forme-se e civilizadamente organize-se coletivamente para, ao longo do mandato, participar cobrando, conforme o que a lei permite, conforme o que a civilidade permite. Mas até então, antes votemos em quem pareça a você que vai legislar ou executar para todos e não para alguns. Isto é fundamental. É fundamental também entender as atribuições do cargo. Chega a ser da vontade de chorar. Em Curitiba são se a memória não me traz, são 1.180 candidatos a vereador para 38 vagas. Aí na sua cidade, para quem assistir agora ou mais tarde, também tem bastante candidato. Não ouvi falar de nenhum município que tem falta de candidato. E não é porque são em Curitiba, era 1.181, um faleceu. Era um vereador já antigo, faleceu há alguns dias, você deve ter acompanhado. Então são 1.180 candidatos postulando uma das 38 vagas. Quase todos que estão querem continuar. Quase todos que estão querem continuar. E todos que querem voltar ou entrar pela primeira vez, alguns já tentam algumas vezes, todos garantem que são honestos,
trabalhadores e só querem o bem da cidade. Não precisa você pôr num vídeo de piada ou ver se é 1º de abril. É evidente que uma porção só quer fazer, como diria o Justo Veríssimo, a personagem do fictício lá, o Justo Veríssimo, personagem do falecido Chico Anísio. Eu quero me arrumar. Se fosse um serviço voluntário, com uma ajuda de custo estabelecida em valores mais razoáveis, mais de acordo com a realidade, decididos por outros, que não apenas os próprios, nós teríamos menos e melhores candidatos. Mas eu lhe garanto, meu caro e minha cara, não vou citar o nome de ninguém aqui, desses 1.180 candidatos, eu conheço por baixo uns 80, 90, conheço um pouquinho, um pocão, uns 80, 90, e desses pelo menos, no mínimo por baixo, uns 20 ou 30, merecem um voto. Não vou declinar nomes aqui, não posso e não devo. Mas tomara, seja entre estes ou alguns outros que você conheça, você invista o seu voto numa pessoa honrada, que corresponda aos discursos e propagandas que, como o papel, aceitam tudo, mas que no caso da pessoa honrada, de fato correspondam ao que se espera de um bom servidor enquanto detentor de mandato eletivo, como prefeito ou como vereador. De resto, também os assessores que tenham virão a ter. Cuidado também com as promessas. Se é importante, eu comecei a falar há pouco e me perdi, eu esqueci de dizer, que dá vontade de chorar. É raro deparar com um cidadão que saiba qual é a função de vereador. E pior que desses 1.100 e tantos, aí que eu ia falar e me perdi, esses 1.100 e tantos, a impressão que dá, ou que vários também não sabem o que faz um vereador, não sabem, ou pior, sabem, mas sabem que muitos dos eleitores não sabem. Num caso e outro, não merece voto. Não vote em quem faz promessas tais como vou ampliar a quantidade de vagas na creche, vou criar a 2ª guarda municipal, uma bobagem, vou inventar mais 30 quilômetros de rua e asfaltar com asfalto, fazer calçadas novas em tudo quanto é lugar. Cuidado! Vereador está para legislar. Executar obra é coisa de prefeitura. O vereador pode indiretamente ajudar de alguma maneira no seu contexto, mas obra é coisa de prefeitura. Vereador está para criar leis, está para aprovar leis que venham da prefeitura, como venham, ou ajustá-las. O prefeito também, por extensão, está para sancionar leis, ou não, pedir ajuste ou não, que venha da Câmara. Interagem. Mas o vereador, cuidado com esse que vive de dar cadeira de roda, maca, prometer cesta básica, blá blá blá, emprego. Isso não é coisa de vereador, não. E muitos vão ser reeleitos com essas falácias, isso que dói. Mas tome cuidado. Cuidado também com quem abusa do título, do apelido. Não tem nenhum problema dizer sou professor fulano, pastor cicrano, mestre não sei o quê, pai não sei o quê, policial, coronel, tudo bem. Mas dá uma analisada mais de perto quando você simpatiza com aquele candidato ou candidata, para verificar se convém que tenha aquele título, digamos assim, aquele apelido, digamos assim, se está no seu norte, se é razoável para você digerir que, apesar daquele título e apelido adicional ao nome, você percebe que tem uma pessoa de bem que quer apenas ser identificada de modo mais claro, principalmente perante aqueles e aquelas mais próximos. Não dá para estabelecer um limite ali, mas dá para tentar chegar perto. Não dá para conseguir sempre, mas muitas vezes é importante, porque tem muito oportunista. Você deve ter acompanhado que tem de gente se colocando aí, auto-intitulando candidato com o nome de presidente de um país chamado Brasil, ou presidente de um país chamado Estados Unidos, aquele que aparentemente perdeu a eleição e está esperneando para sair, ou algum outro político de renome nacional aqui, ou de um atleta. Cuidado, muito cuidado. Nós vivemos numa democracia, graças a Deus. Vale dizer que nós estamos num país que tem liberdade religiosa. Tenha certeza, você deve saber, mas se não sabe, saiba. Grande parte dos nossos irmãos mundo afora não tem liberdade democrática e tampouco religiosa. Eu creio que você acompanha alguma coisa com o que se faz, não hoje, mas há tempos, na China. Contra cristãos católicos, principalmente.
Aqui nós temos democracia tênue, cheia de canalhas e pilantras obtusos, mas temos uma democracia. Comemoremos e vamos melhorando devagarinho, apesar do joio no meio dela. Não por ela em si, mas pessoas que fazem parte do todo. Vamos melhorando, a nós mesmos. Expectativa de que com o nosso é melhor, pessoas de boa vontade vão melhorando também, e os canalhas vão sendo extirpados por vergonha ou porque vão melhorando também. E a liberdade religiosa, viva a liberdade religiosa. Pena que eventualmente dê margem para libertinagem religiosa, para pseudo-religião, que se junta com interesseiros de partido político, e em nome de Jesus vamos eleger e votar gente que vai legislar e executar para seus grupelhos em nome de Jesus. Não que todos assim sejam, mas muitos dentre esses assim são. Tomara você não caia na arapuca de dar voto a quem não merece, principalmente tomando o santo nome de Deus, de Jesus em vão. Talvez o mandamento mais levado à sarjeta, pois que tanto se toma o nome santo de Jesus e de Deus em vão. Eu quero que você, por gentileza, escute comigo, me escute a dizer. Eu vou ler para você um trecho de um artigo que eu escrevi há algum tempo, e aqui citando o texto que não fui eu que escrevi, tá? Por gentileza, preste atenção. A respeito de período de campanha eleitoral. Preste atenção. Você deve constituir amizades de todos os tipos. Nomes ilustres, os quais conferem prestígio ao candidato. Magistrados, para garantir a proteção da lei. Isso requer conhecer as pessoas de nome, usar de certa bajulação. Apesar de os dons naturais valerem muito, um perfil bem forjado pode falar mais alto que a natureza. Se você promete o que o eleitor pede, essa raiva é incerta, futura e se instala em bem poucos. Mas, se você nega, provoca irritação no ato e em muitos. Não quero que você ostente isso, a corrupção dos adversários, diante deles, de maneira a aparecer que já planeja uma acusação, e sim que, pelo simples medo de saber disso, você consiga aquilo que busca. Este manual, ao qual me referi, também recomenda fortalecer amizades já existentes e conquistar outras, cobrar favores prestados, decorar tantos nomes quantos sejam possíveis, sorrir para todo mundo, simular generosidade, fazer promessas mesmo sabendo que não as cumprirá, pedir votos na rua, cercar-se de multidões, falar a língua do povo e dar publicidade aos podres dos adversários. Esse manual, chamado Manual do Candidato, você acha que foi escrito aonde? Aqui em Curitiba? Para essa eleição ou para a eleição anterior? Ou seria dos Estados Unidos, ou seria da Venezuela, ou da Argentina ou da Rússia, esse Manual do Candidato? Quem se atreve a me dizer? Eu dou uma dica. Já ouviu falar em Roma, né? No Senado, eleição para Senado, eleição para senador em Roma. Só que foi escrito por Quinto Túlio Cícero, para o irmão dele, Marco Túlio Cícero, no ano de 64 a.C. Parece ter sido escrito hoje, né? Aí alguém desses que dizem assim que política é negócio de família, que foi sempre assim, e que de fato concordo em grande parte, política partidária é sim historicamente um grande negócio de família, o que aliás me faz lembrar, não é proibido, tanto que tem por aí um monte de parentes se candidatando, não é diferente em Curitiba agora, não é ilegal, tanto que estão aí as candidaturas, mas pense em pesquisar melhor. Será o Benedito que, dada a família tão vocacionada à política, que o pai é político, os filhos são políticos, a tia, a prima, a sogra, a namorada, caramba! Será que só numas famílias tem tanto vocacionado para a política? Não é criminoso, repito. Se você quiser votar em gente que está aparentado de que já tem mandato, quem sou eu para questionar? Só pensa melhor, observa melhor para ver se aquilo ali é só uma maneira de dar uma melhorada na conta bancária e no status da família, ou se de fato estão ali para servir à cidadania.
Entendidos dizem que a política tem como base a mentira. E esse impertinente que fala com você agora pergunta: mas qual política? Partidária ou a política toda ela na sua plena acepção? A política da vida? Que político você tem sido? Que político você tem sido? Ô Zé Carlos, eu já não gostei do tema quando li de tarde no Facebook, no WhatsApp, estou aqui arriscando escutar você falar de política da formação do Facebook da Paróquia São José e ainda vem me perguntar que política eu tenho sido? Sim. Você já me escutou presencialmente a falar de algumas coisas a respeito, ou em alguma live antiga eu andei dando definição de política por aqui. E vou, se eu não esquecer mais adiante, dar de novo uma ou duas definições de política, que nem falam da palavra política, mas são totalmente explicadas pela palavra política e pela ação política. Eu lhe pergunto, eu até anotei aqui alguns exemplos de política do nosso cotidiano. Política de quem diz não gosto de político, política de quem diz não voto, voto em branco, me abstenho, política só tem pilantra, é coisa suja, e o meu negócio é ficar só orando ou rezando, porque eu sou homem ou mulher de Deus. Meu negócio é só o plano espiritual, porque meu mundo não é daqui. Jesus disse que meu reino não é deste mundo. Tá bom? Enquanto isso, então, muita gente vai à missa todo dia, ou quase todo dia, participa do terço, ou do quarto, fala-se terço popularmente, de novena, se for irmão separado, fala campanha, se ele é irmão separado, nem sempre fala missa, fala culto. Recebe o sacramento do batismo, o irmão separado diria que recebe a ordenança do batismo, nós recebemos a Eucaristia, dela participamos, o irmão separado fala que participa da Santa Ceia, e por aí vai. Mas aí, até dentro da celebração litúrgica, durante, em atos e palavras, pensamentos, até reclama do perfume do vizinho, da cor da roupa de quem está do lado ali, não gosta de alguém que proclamou uma leitura, não gosta de quem fez a música litúrgica, acha que quem acolheu não foi acolhedor, às vezes não é mesmo, mas não fez nada para ajudar que fosse mais acolhedora aquela celebração, e dele reclamar e esperar que os outros façam, tipo, eu reclamo de tudo e todos, mas não faço nada enquanto cidadão. Reclamo da rua suja, mas sou o primeiro que vivo sujando a rua. Reclamo do rio que alaga e é fedorento, mas sou o primeiro que faço esgoto pirata, e jogo o meu lixo reciclável, inclusive no fundo do rio, para ninguém ver, e depois vou na missa agradecer a Deus porque me dá saúde e porque eu acho que sou um bom cidadão e um bom cristão, claro. Isso é política, ou politicagem. Você sabe o que se faz de definição quanto à política e politicagem. Quer mais exemplos? Só entre nós, conhece alguém, que tomara não seja você, que já providenciou um atestado médico falso só para ficar coçando as partes um dia ou dois ou mais em casa e até ir para a praia passear? Conhece algum médico, com todo respeito aos médicos, que não hesitou em dar atestado falso ou exagerado para alguém e que garante fazer jus ao tal do juramento de Hipócrates, que tem a ver com ética, um belíssimo juramento, você pesquisa no Google, vai ver lá, é lindo o juramento? Pois é. Conhece algum que se diga cristão que indo ouvindo da missa, indo ouvindo do culto, às vezes com a Bíblia na mão ainda, percebeu na estrada ou na ruazinha meio erma um caminhão carregado com carne que tombou, quebrou, e o povo vai igual urubu, se bobear até pisando sobre o cadáver do motorista? E antes ou depois foi a missa. E antes de deitar, obrigado, Senhor, pelo alimento que vou comer ou que acabei de comer. Eventualmente um pedaço de carne roubado. Furtado, porque não teve violência, mas furto e roubo, a diferença é essa. O roubo tem violência, o furto não tem, mas ambos são coisa de desonesto. E desonesto não é coisa de cristão. Isso tudo é política. Quer mais exemplo? O camarada sai da missa e na primeira esquina encontra lá um candidato a vereador e declara, eu vou votar em você. Mas está mentindo. Na outra esquina, promete para 10, 15, 20 candidatos, vou votar em você. E depois lá na liturgia, se aquele momento for algo que na homilia caiba dizer assim, como é feio mentir, o cara fica lá, é mesmo, como é feio mentir, né? Mas acabou de mentir ou mente depois. Claro que todo mundo mente, inclusive você e eu. Mas tem algumas mentirinhas que dá até para mais ou menos tentar digerir, às vezes para não ofender, não magoar. Mas mentira é o que é, mentira. E mentira não é coisa de cristão. E aí a gente fala mal do político.
Fala mal do vereador, do deputado, do senador, do deputado federal, do presidente, do prefeito, do governador e dos assessores desses. Isso tem a ver com hipocrisia, que é o pecado mais combatido por Jesus no Santo Evangelho. Tá? Pensa nisso. E por que nós não nos preparamos muito, quando eu falo nós, não entenda necessariamente você, ou eu, ou todo mundo, mas muita gente, mesmo com o advento da comunicação via internet, tão popular, a criançada quase que sai da barriga da mãe com o smartphone na mão, eu estou brincando, porque tem muita gente que nem internauta é ainda, mas mais da metade da população brasileira é internauta. E conectados ou não, continuamos uma nação de gente que é avessa à leitura literalmente mesmo, como hábito concreto, para não só textos, mas também a leitura crítica para perceber lives, inclusive vídeos gravados ou ao vivo, textos, áudios para tudo quanto é canto, e saber separar o tanto joio no meio do trigo para aproveitar-se do trigo, para ir aprendendo e de repente parar de ser incapaz de distinguir um fato de um boato, de um ponto de vista, de uma versão e de uma opinião. Vide Facebook. Eu estou assumindo o risco concreto de hoje, a qualquer momento, amanhã ou depois, tomar uma detonada pelas coisas que estou falando, como estou falando. Até hoje não tomei, mas certamente tomei. Alguém que não teve coragem de escrever ainda, depois dos comentários nas lives que fiz. Mas não creio que não tenha gente a me detonar. Não porque sou eu apenas, pode ser com você. Não estou falando de criticar ou discordar, isso pode, mas com civilidade, com fundamentação e respeito. Nós não sabemos, em geral, distinguir fato de boato, versão, ponto de vista, opinião. De outra maneira, a tal da moda da fake news, que tanto mal tem feito o mundo afora, também dentro da igreja, entre os cristãos. Enquanto cidadãos que, em geral, não saberão o que fazer domingo a contento, para a sorte de uns oportunistas que vão continuar ou vão entrar, Brasil afora. Nós precisaríamos, com mais leitura, mais fundamentação, mais apreço por aprender das coisas que nos são caras e política partidária, repito, mesmo não sendo militante ou até simpatizante, é algo tão importante quanto o ar que a gente precisa para respirar, para viver, a comida que a gente precisa e a água, assim por diante. Hoje, aliás, por mera coincidência ou fantástica coincidência, é dia da gentileza. E como dia da gentileza, me faz pensar que é dia de lembrar que gentileza é mais que educação. Educação é dizer as coisas que parece que correspondem ao que a gente sente e quer e faz, mas a gentileza brota de dentro da gente, ou seja, corresponde ao que de fato a gente quer e deseja para o próximo. Mais que desejar, tem vontade que ocorra para o próximo. Tipo, amanhã, no domingo, aliás, bons candidatos eleitos ou reeleitos. Eu quero perguntar para você o seguinte: o que é religião? Religião se diz que é religar o homem ou a mulher a Deus. Deus com o homem ou a mulher, tá certo? Mas há um plus aí, um acréscimo. Religião, quem adere à religião com bom senso, de modo concreto, vai inovando-se com aquilo que já é, aquilo que já dispõe dentro de si, vai fazendo mais com o mesmo e vai agregando mais valor a si mesmo e compartilhando ao próximo. A religião nos inova. E inovando-nos, nós podemos concretamente ir melhorando como pessoa. Eu gostaria de perguntar para você, pedir a você que escute mais uma citação que eu vou fazer aqui. É do São Alberto Hurtado. São Alberto Hurtado, lembrando o convite de São Paulo a não nos entristecermos e nem entristecemos o Espírito Santo. Então, olha o que disse ele, o São Alberto Hurtado. É bom não fazer o mal, mas é mal não fazer o bem. É bom não fazer o mal, mas é mal não fazer o bem. Quando a gente vai lá na vida pastoral, dentro da paróquia, da comunidade religiosa, se o fizermos com o espírito de cristão, estamos fazendo bem a nós e ao próximo. Se não vamos lá para nos aparecer, para nos dar algum benefício impublicável, tipo satisfação da nossa vaidade, né? Então, se nós vamos e participamos da vida pastoral, da vida litúrgica, da vida comunitária, paroquial, ainda que falíveis, limitados, imperfeitos, sujeitos ao erro,
Mas se temos a boa vontade de fazê-lo com honestidade, então nós fazemos o bem, a nós e ao próximo. Mas se nós, uma vez que saímos de lá, quase que apagamos que temos que ser cidadãos por aí, nós não estaríamos fazendo mal a nós, aos nossos amados, os mais próximos, e a toda a coletividade pela qual até nós eventualmente rezamos ou oramos? Não é concebível que um cristão que vá à missa, que vá ao culto, que tenha alguma função na comunidade religiosa, ou não tendo função, mas que vai regularmente, participa, faz o estudo bíblico, faz orações com sinceridade, com franqueza, não é razoável aceitar que ele simplesmente se acomode e diga assim: não, eu já fiz a minha parte, eu já estou sossegado, já fiz a minha parte. Que conselho de segurança o quê? Que conselho de saúde o quê? Que associação de morador, clube de mãe, mas tem que pensar. O quê? Passar umas horas no asilo, casa de repouso? Que nada. Visitar, nem pensar. Eu já rezei por eles, já orei por eles. Jesus Cristo fez isso? Faria isso? Desta maneira? Jesus Cristo faria disseminar a igreja só por live? Só por mensagem de texto? Só por WhatsApp? Só por o quê? Por Instagram? Foi assim que ele fez? Tudo bem que na época não tinha isso, mas você entende que não foi assim que ele fez. Pense nisso. Renunciar ao mal significa dar um basta ao que é errado, claro. Mas muitas vezes se diz assim: eu não faço mal a ninguém. E esse que diz eu não faço mal a ninguém se acredita ser um santo. Eu estou lendo para você um trechinho do que eu escrevi, mas citando alguém aqui. Vou repetir. Muitas vezes acontece de ouvir alguns que dizem eu não faço mal a ninguém. E acredita-se ser um santo. Não. Ok, mas você faz o bem? Quantas pessoas não fazem o mal, mas nem mesmo o bem? E sua vida acaba na indiferença, na apatia, na tibiez. Essa atitude é contrária ao Evangelho. Mesmo que o sujeito carregue ali a Bíblia na mão, ou um outro símbolo litúrgico. Essa frase, essa afirmativa que eu fiz há pouco é do Papa Francisco também, tá? Ele as disse já há uns 2 anos atrás. Com a licença de você que eventualmente não seja cristão católico, nós, os católicos apostólicos romanos, quando participamos da Santa Missa, na liturgia da palavra tem ali o que chamamos de oração dos fiéis ou oração universal, e que alguém anuncia ali, em geral, o presbítero, o diácono ou eventualmente o ministro extraordinário como eu. A gente diz assim popularmente: elevemos a Deus as nossas preces, ou algo assim, façamos agora as nossas preces. E aí vem alguém, aproxima-se do ambão ou da mesa da palavra sobre o presbitério e vai ali fazer pelo menos 4 propostas de prece. Quando falamos em liturgia, a gente pode repetir isso ou dar alguns detalhes. São, a princípio, a gente fala prece na prática, não deixa de ser, mas para curiosidade a gente diz que são propostas de prece que, quando recebem a resposta e o aceite e o amém da Assembleia Litúrgica, tornam-se preces. Querendo dizer assim que a proposta de prece há que ser condizente com o que se espera de um pedido de cristão, de modo que a Assembleia possa dizer: concordamos, assinamos embaixo. A prece não é de quem falou, é de todos que a escutam e com a sua resposta assinam juntos, pedindo a Deus. Então são 4 pilares: pelas necessidades da Igreja e do Papa, pelos governantes, legisladores e magistrados, de modo que quando alguém, digamos domingo, alguém vai dizer assim: pelos nossos governantes, para que sejam conscientes do quanto é preciso trabalhar dignamente para as desigualdades e injustiças diminuírem, rezemos ao Senhor. Tá certo. Mas melhor que se tivesse convicção de que são governantes, legisladores, judiciário, Tribunal de Contas e outros agentes públicos. Mas principalmente, a parte da questão do português, falar só governante ou incluir legislador, por exemplo, que aquele que propõe, ou aquela,
E que toda a Assembleia, ao dizer assim, soubesse claramente que não é só uma questão de falar para cumprir tabela e responder para cumprir um preceito e depois vamos passar para frente. Que nós acompanhássemos permanentemente, não de modo fanático, mas permanentemente acompanhássemos o que de fato os homens e mulheres que se dizem representantes da cidade, do estado e do país, no executivo, prefeitura, governo estadual, governo federal, no legislativo, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado Federal, esses dois juntos fazendo o Congresso, e o Judiciário nas várias instâncias, além do Ministério Público e do já citado Tribunal de Contas. No que essa gente que lá está, diga-se de passagem, em grande parte também se dizendo cristã, o que essa gente tem feito, como tem feito, porque tem feito, o que podemos fazer para contribuir, ajudando-os, por vezes fiscalizando e cobrando com civilidade, mas com fundamentação. E depois, ainda nas preces, falamos pelos que sofrem necessidade e, finalmente, por alguns enfermos pela comunidade local. Ora, ainda a respeito dos agentes públicos, eles têm um poder temporal que está ou deveria estar a serviço da política maior, que é do político maior, Deus. Então, mesmo isso pela doutrina cristã, pela genuína doutrina cristã, ainda que o detentor do mandato eletivo não seja cristão, às vezes não seja nem crente em Deus ou transracional, mas pela doutrina cristã genuína, aquele vereador, aquele prefeito, aquele governador, deputado estadual, federal, senador, etc., etc., ele está a exercer um poder temporal que tem começo e haveria de ter fim, um poder temporal que está ou deveria estar a serviço de realizar a política maior que a política de Deus. Não é que só a política partidária, ela é só uma dentre as várias maneiras de ajudar a construir o reino de Deus, ainda que detentores de mandato eletivo nem sempre sejam cristãos, nem sempre sejam sequer crentes em Deus. Mas se forem honrados e capazes para fazer bem aquilo que deles e delas se espera, estão ajudando sim a construir o reino de Deus. E esse poder temporal ajuda a que aconteça o reino de Deus aqui entre nós para todos. E as desigualdades e injustiças, ainda que aconteçam e permaneçam, seriam diminuídas com a contribuição também desses e dos seus eleitores. Abraço ao Alberto, obrigado pela participação. Eu quero compartilhar com você, eu vou ler, tá? Eu fico insistindo com isso. Se você já leu algum texto meu, se já me assistiu em alguma outra live ou presencialmente quando tinha isso, esse ano não tem, por enquanto, esse ano acho que não vai ter, ou se me escutou no programa de rádio, é provável que, em outras palavras, eu tenha dito, certamente eu disse, em outras palavras, definições daquilo que a gente chama de política. Porque eu insisto que todos somos políticos. Do momento que acordamos e enquanto não dormimos fazemos política ou politicagem. Política, evangelho. Politicagem, o que não condiz com o evangelho. Só para você ter uma noçãozinha. Mas vamos lá, repetindo o que eu falei numa outra live, não sei qual, não lembro. Política, 2 pontos. Vou lhe passar 2 enunciados. Você os encontra, se a memória não me trai, em 2 dos artigos que escrevi. Fé e Cidadania e O Equivocário Popular e a Política. Estão em josecarlosdeoliveira.com.br. Não vá lá agora, fique vendo a minha carona aqui e escute, por favor. Política é a razão, a moral, a prudência, a experiência, o sabor de administrar os diversos interesses e necessidades sociais a favor da coletividade. É o enunciado do professor Marco Bertoldo. Outro, política é a arte do diálogo e da persuasão, que objetiva o estabelecimento de uma relação mutuamente consentida e respeitosa, arte do convívio com o mínimo de conflito, busca permanente da harmonia e do equilíbrio na vida em sociedade. Este conceito, esse enunciado é do Fernando Lobato. Eu pergunto a você, como perguntei numa outra live, na qual falei exatamente desses 2 enunciados, para ilustrar um tema que eu nem me lembro qual. Por esse enunciado, se você der por verdadeiro, der por coerente, é política, portanto, coisa que cabe a um cristão. Por honestidade, por razoabilidade, vamos dizer,
cabe também a um bom judeu, cabe também a um bom budista, a um bom adepto do zoroatrismo, do islã, do hinduísmo, do shintoísmo, do espiritismo e de mais algumas que eu poderia citar, e a memória me trai. E nem falei das dissidências, por exemplo, do cristianismo, que a gente tem que ficar o resto da vida falando. E tantas são as dissidências que se começar a live hoje não termina, que quando você está fazendo uma live de 1 hora, já abre outra igrejinha, outra portinha dita igreja. Ora com boa fé, ora nem isso. Desculpe os não cristãos, que eu sempre teimo nisso, não como alguém que esquece, eu falo de propósito, pois que é uma contradição berrante que se pregue a harmonia e a unidade entre os cristãos, apesar das diversidades, e crescendo também com elas, e se divida cada vez mais o cristianismo em portinhas onde as piores são aquelas que garantem que só lá Jesus está, só lá tem milagre com a hora certa, só lá o capeta se ferra, e só lá o cara se dá bem em Jesus, desde que contribua com o dízimo ou engula com farinha a cantilena do dono, do fundador daquele estabelecimento lá, ainda que com boa fé. Eu sou do ecumenismo e do diálogo interreligioso, mas não deixo de alfinetar, pois que quando tem as diferenças e tem diálogo, beleza, somos cristãos ou tentamos ser. Quando não, só eu vou para o céu, você não vai, então você não é cristão, poioca nenhuma, vá aprender. Eu gostaria que você escutasse comigo o seguinte: política, na sua plena acepção, é, portanto, fraternidade, é, portanto, abnegação, é, portanto, ir ao encontro, é, portanto, acolher, é, portanto, partilhar, é, portanto, perdoar, é, portanto, escutar, é, portanto, destinar ao próximo empatia, mas empatia mesmo, empatia como de fato se espera. Aceitar o outro como ele é, mesmo não o entendendo, mesmo não concordando com ele ou ela, e até nem gostando dele ou dela. Mas ser empático para com o próximo é entregar-se a ele ou ela com todas as suas forças, sem ser omisso, mas sem ser intrometido. E de algum modo, ainda que não resolva uma dada ou momentânea dificuldade do próximo, você lhe seja útil de alguma maneira, nem que seja como ombro amigo, ou até à distância, sem que sequer ele ou ela saiba, mas à distância, tudo resolvido por ele. Você está lá a orar, a abençoar, a pensar e sentir e querer tudo de bom por ele ou ela, ainda que dele ou dela você não goste. Isso são variáveis da empatia. Isso são variáveis que cabem na prática plena e bonita da política. E quando partidária temperada por essas virtudes, por essas características típicas de um bom cristão. Por isso eu provoquei na chamadinha. É uma frase que eu repito há tempos, algo como: é possível ser cidadão sem ser cristão, mas não é possível ser cristão sem ser cidadão. Cristão que não vai ao encontro não é cristão. Cristão que não partilha não é cristão. Ah, mas eu rezo, oro o dia inteiro, mas não corresponde às rezas de orações que faz. Ah, mas não dá para ficar dando nem R$1 em cada esquina quando eu estou andando de carro por aí, que haja dinheiro. De fato, eu também não faço isso e nem sei quando e como fazer. Não dá para resolver um mundo tão injusto e desigual. Mas eu sempre teimo nisso e já falei em outras lives. Politicamente falando, portanto, de modo evangelicamente falando também, nós não vamos resolver nem as nossas próprias dificuldades todas, nem as nossas dúvidas e limitações todas, tampouco as dos outros. Mas uma coisa é não nos consertarmos todos porque não conseguimos, somos imperfeitos. E tampouco somos capazes de consertar o mundo ao redor. Mas uma coisa é não fazer nada, ou só fazer como avestruz. E outra coisa é fazer alguma coisinha como um bom cristão, tipo, tem muito tijolo por assentar. Se a gente assentar um tijolinho ou outro de vez em quando, quem sabe o bom Deus perceba: puxa, aquele cara não fez tudo que podia, mas o que fez com boa vontade, típica de um bom cristão. Opa, quem sabe vamos cuidar melhor dele, ele está cuidando bem do reino por lá, quem sabe um dia venha habitar por aqui definitivamente. Será que essa fala de hoje foi de todo impertinente ou teve alguma oportunidade para seu aproveitamento? Fica a seu critério. Fica a seu critério. Eu reitero a você algo que eu falei na abertura e não me lembro nem de que maneira. Eu comentei algo, talvez de outras palavras agora.
assumindo o risco concreto de ser tido por antipático por mais pessoas ainda. Eu durmo bem com isso. Quem me conhece sabe que tanto quanto qualquer um tenho meus momentos de azedume e de infelicidade no modo de dizer ou não dizer. Mas quem comigo convive sabe que eu sou de fácil trato, sou até simpático, não tão risonho assim, mas é fácil lidar comigo. E não tenho receio de dizer essas coisas, pois que se eu amo a igreja da qual faço parte, a igreja de Jesus e não do fulano do Beltrano, e a igreja que não se acomoda dentro de um templo, que é um lugar que a gente vai lá para se animar, se entusiasmar, se renovar, celebrar a Santa Missa e outras celebrações litúrgicas, mas com a consciência presente e crescente de que a igreja é onde quer que a gente esteja, com quem quer que a gente esteja. E quando sós, o que pensamos e sentimos haveria de ser condizente com o que se espera de um adepto da igreja de Jesus. Então, por mais chato e impertinente que seja eventualmente a campanha política, eu vou lhe provocar a dizer assim: respeite-se. Por exemplo, aquele pessoal que está por aí a segurar bandeiras, a distribuir santinhos, santões e pedir que se bote no teu carro ali um adesivo e tal. Quem faz isso, alguns estão fazendo voluntariamente, outros em troca de algum dinheiro. E eu te garanto, as campanhas políticas atualmente são de uma lisura. Nem todos os envolvidos são honestos, muito pelo contrário. Mas eu afirmo para você, não porque eu ouvi falar, porque eu sei, que toda campanha eleitoral é de uma lisura que não é em qualquer comunidade religiosa que se encontra. Tá? Entenda bem o que eu falei. Muita gente que está por aí trabalhando atrás de pedir voto para um candidato, nem sabe geralmente que ideologia ele tem, que proposta ele faz. Está lá porque quer ganhar um dinheirinho para pagar uma continha e comer alguma coisa. Alguns trabalham com boa vontade, voluntariamente ou remunerados. Outros pegam ali o dinheirinho, fazem de conta que fazem o trabalho, e alguns são cristãos, de Araque. Muitos. Não são só os candidatos. Mas respeito os que fazem isso, pois que estão fazendo a democracia acontecer e, de certo modo, o reino de Deus, por mais que às vezes nos irrite abrir a caixa de correio e ter 1 quilo de papel lá. Idem quanto ao Facebook, WhatsApp e tal. Valorizemos os candidatos que dão a cara à tapa. No meio deles tem um monte de cabeça de bagre e de oportunista. E sempre vai ter, como tem em todo lugar, cabeça de bagre, oportunistas. Os cabeças de bagre eu falo para brincar, pois que de repente vamos trocar a expressão por alguém que não está apto ou fundamentado a contento num dado momento, pode ser eu até ou você em algum momento, mas podemos aprender. Tem os oportunistas, bem formados ou não, mas tem um monte de gente séria, e é dentre esses ou essas, desse ou daquele partido com o qual você se afine, que você vai, se Deus quiser, voltar no domingo. A cidade não vai mudar do dia para a noite, nem para melhor, nem para pior. É uma obra em construção, tal como a igreja. Tal como é a igreja. Tá bem? Eu espero de coração mesmo que você leve a sério algumas dessas considerações. Eu ouvi alguns comentários de alguns aqui. Eu quero caminhar para finalizar, dizendo para você, se é que você já não sabe, você pode buscar ali o transparência.org.br, você pode buscar o asclaras.org.br, pode buscar o diap.org.br, pode buscar, que mais que eu anotei, o institutoagora.org.br e, claro, o nosso mcce.org.br. São instituições que te dão acesso via internet para verificar, se não tudo, um pouco do que agentes políticos têm feito e, eventualmente, querendo ser reeleitos. Se a vida do cara está mais suja que pau de galinheiro, pense 2 vezes. Observando que nem tudo que é tido como escândalo, de fato escândalo é. Às vezes é um mal-entendido acidental ou proposital de alguém, pois que tal como se faz também nos bastidores da igreja, eu não errei, tal como se faz também nos bastidores das comunidades religiosas, se faz da política partidária, algo como, ao invés de um candidato e seu grupo apresentarem à coletividade as suas propostas, as realizações que têm, o que querem realizar com ajuda e com lei, detonam o outro
como se o outro fosse sempre desonesto e incompetente. Ao invés de construir, destrói. Isso não acontece só nas campanhas eleitorais. Não esquece disso não, eu estou falando, minha cara está aqui, meu nome está aqui, sustento na frente de qualquer um. Nos bastidores das coletividades religiosas, nunca é difícil encontrar quem faça lá, em nome de Jesus, basicamente o mesmo que faz os tais políticos partidários quando, ao invés de continuarem a construção que tem tijolos assentados por outros no passado e no presente, destroem, desalinham o que outros fazem, em geral por inveja, por arrogância, por vaidade, por obtusidade. Quando for falar mal de um político partidário, reflitamos muito bem. Quanto mais formos cristãos dentro da comunidade religiosa, quanto mais formos cristãos em tudo quanto é lugar, haveremos de ser também, na hora do exercício da cidadania, candidatos ou não, seus assessores ou não, servidores concursados ou não, comissionados ou não. A questão é caráter, um bom temperamento e aí boa vontade, boa formação e bola para frente, tá bom? Vamos fazer uma oração para concluir? Eu espero que algum proveito tenha tido. Esse vídeo vai ficar no Facebook com as atrapalhadas do início ali. Amanhã ou depois eu coloco no YouTube e comunico aí cortando o visual risonho no começo ali. E espero que o todo disso tenha algum proveito para você, tá? Vamos fazer a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou e que liturgicamente sempre gosto de dizer, que é a oração que resume toda a vida pública de Jesus entre nós enquanto homem, sem deixar de ser Deus. É a oração que ele primeiro realizou a cada minuto de vida aqui por 3 anos e pouco, para não falar de antes ainda, e que propôs aos seus primeiros seguidores que o fizessem também, e depois, pouco antes de ele encerrar sua vida pública, ensinou assim, olha, como não disse, mas como se tivesse dito, olha, tudo que nós vivemos juntos nesses anos, nós resumimos numa oração. E nós diremos assim, e é o que nós vamos fazer agora, lembrando que ainda que imperfeitos, tais como os primeiros seguidores de Jesus, podemos escolher fazer como eles, que imperfeitos e pecadores escolheram Jesus e tentaram-no seguir, sentindo, pensando, fazendo tal como ele, ainda que imperfeitos, mas com a plenitude das nossas forças, a começar pela honestidade. Digamos assim, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, um abraço e até a próxima. Tchau.